Qual a origem do carnaval? E qual a posição do cristão nesse assunto? Vem comigo agora pela Bíblia. A paz do Senhor Jesus estejam com todos, queridos e queridas. É a pergunta do irmão Kennedy Santos, de Vitória da Conquista, na Bahia. Olá, professor, paz e graça do Senhor Jesus. Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, aprendendo a palavra de Deus e caminhando pela Bíblia. Bem, o carnaval é uma festa tradicional, é uma festa global, comemorada no mundo inteiro, conforme nós vemos, mas no Brasil o carnaval assumiu uma forma muito diferenciada. O Brasil é conhecido como a terra do carnaval, a terra do samba, a terra do futebol. Bem, embora secularizado, o carnaval ele tem uma forte ligação tradicional com o catolicismo. Para isso, vamos definir a palavra carnaval. Bom, a palavra carnaval tem duas possíveis origens. A primeira é do latim, carnis levale, que significa retirar a carne. Esse sentido ele está relacionado com o período da quaresma, quando os católicos eles não comem carne e também rejeitam os prazeres chamados mundanos. Essa é a primeira definição, mas temos outra. A segunda definição, ela remonta um pouco mais à antiguidade. É carrum navalis, algo como um carro naval. Bom, ele tinha um formato semelhante a navio, isso acontecia lá na antiga Roma, durante o período chamado de Saturnálias, que era uma festa em homenagem a Saturno. E nesse momento, as pessoas desfilavam nuas sobre esse carro-navio. Portanto, originou-se daí a palavra carnaval. Segundo os estudiosos, são essas as duas possíveis definições. Mas é claro que para isso chegar até Roma, foi necessário ter uma origem. Bem, onde está a origem de tais festividades? Essas festas, elas estão, por exemplo, com a sua origem nos cultos antigos na própria Mesopotâmia. Nós temos ali o culto a Baal, que era um culto voltado para a colheita. Então eles comemoravam as primeiras colheitas. Isso era muito comum no antigo Oriente Próximo. Depois passamos nisto um período dos gregos e, por fim, os romanos. Eles chegam a comemorar tais festividades, atribuindo assim a Saturno todo o êxito pela colheita. Bem, dentro desse fundo histórico e dentro da origem, é que nós temos aí a visão da palavra carnaval. Talvez você se pergunte por que eles honravam a Saturno nessa ocasião. Saturno era o deus da colheita, e é por isso que originou-se aí o nome Saturnálias, que eram festividades regadas a muito vinho, em homenagem ao deus Dionísio também, e eram homenagens onde as pessoas davam muita vazão a orgias durante esses momentos da Saturnália. Sendo assim, nós já começamos a conhecer a origem do carnaval, conforme você perguntou. Talvez você esteja dizendo, mas o que temos isso a ver com o catolicismo? O que é que tem a ver o nosso carnaval com homenagem a Saturno ou mesmo a outros deuses da antiguidade? Bem, as festas que nós acabamos de citar, elas eram celebrações completamente pagãs, mas eram extremamente populares. E conforme o tempo foi passando, essas festas foram ficando um pouco mais fortalecidas. E a igreja ia perdendo o seu poder. Embora a igreja não visse com bons olhos tais celebrações, como por exemplo o carnaval, onde as pessoas se entregavam a tais prazeres, a orgias, o que é que a igreja faz? A igreja então decide trabalhar essa questão na cabeça do povo. De que maneira? Eles criticavam as festas. Aquelas festas, elas não tinham nada a ver com o cristianismo. Eram festas que invertiam os valores ensinados pela igreja. Sendo assim, a própria igreja decide adotar parcialmente tais festas. De que maneira? Ressignificando-as, dando um significado novo para dar um senso mais cristão. Bem, a Igreja Católica procurou dar um novo significado a estas festas, em virtude de tudo aquilo que estava acontecendo. Eles não conseguiam conter o povo. Então, o que é que eles fazem? Eles tentam dar um senso mais cristão para essa festa. Essa é a realidade.
Assim, na Idade Média, a Igreja Católica cria a Quaresma, que é um período de 40 dias que antecede a Páscoa e é caracterizado pelo jejum. Logo você entende por que a palavra carnes levale ou carnaval, que significava, conforme já citamos, ficar livre da carne. Bem, sendo assim, a igreja pretendia manter uma data para as pessoas cometerem seus excessos, né? Uma espécie de purgatório posterior seria a quaresma, onde a pessoa ela faria suas penitências, ela ficaria livre da carne, o carnes levale, conforme nós observamos, fazendo com que se tranquilizasse a consciência das pessoas e a própria igreja estivesse em uma situação um pouco mais confortável, que era como se ela estivesse fazendo uma espécie de punição àqueles fiéis. O carnaval fez seu progresso. Durante a Idade Média, no século XI, quando eram comemoradas as festas, também da colheita, da agricultura, então os rapazes eles se fantasiavam de mulheres, eles chegavam nas casas, diziam que eles estavam rompendo a fronteira entre os vivos e os mortos, veja, já dando um certo significado meio místico, né? E assim eles comiam, bebiam e também beijavam as moças da casa. Parecia algo inocente, mas já era o prelúdio disso que nós conhecemos hoje nos nossos tempos, não é? E que já remontava ao tempo passado. Muita comida, bebida e muita orgia. O carnaval ele passa a progredir. Isso nós estamos falando na questão da Europa. Durante o período do Renascimento, nas cidades italianas, começou a surgir a commedia dell'arte. O que eram? Eram teatros improvisados, onde as pessoas elas eram fantasiadas. Isso ocorreu aproximadamente durante o século XVII. Em Florença, eles desenvolveram canções que passaram a acompanhar os desfiles de tais teatros e ainda contavam com carros decorados, que são os pais dos nossos carros alegóricos hoje. Esses carros chamavam-se trifone. Em Roma e também em Veneza, os participantes usavam a baula, né? Uma espécie de capa com capuz, né? Isso era de cor negra, tá? Encobria completamente os ombros e a cabeça, e eles se mascaravam com uma máscara branca, tá? Então, essa daqui é a origem que nós temos durante o período da Idade Média. Veja que existe um progresso na festa. Por isso que nós trouxemos desde o momento da festa da agricultura, no tempo dos hebreus, até esse momento que nós já estamos no século XVIII. E assim o carnaval ele vai progredindo. A história do carnaval no Brasil ela se inicia no período colonial, né? Uma das primeiras manifestações do carnaval foi o entrudo, que é uma brincadeira de origem portuguesa que na colônia era praticada pelos escravos. Nessas datas, as pessoas saíam à rua, sujavam-se umas às outras, jogavam lama umas nas outras, jogavam urina, jogavam ovo, né? O intrudo ele foi proibido em 1841, mas continuou até meados do século XX. Veja, essa daí já era uma forma aportuguesada de se comemorar o carnaval, então chamado de etrudo. Depois surgiram os cordões e ranchos, né? As festas de salões, os cursos, e aí sim nós chegamos nas modernas escolas de samba, não é? Agora com instrumentação, com desfile, com carros alegóricos muito mais avançados. Ainda ligado ao carnaval, nós temos em regiões do país, né, o afoxé, o frevo, o maracatu, né, que passam também a fazer parte dessa tradição na mesma época. Por exemplo, na região de Pernambuco, onde não tem os carros alegóricos, lá nós temos, por exemplo, o frevo, né? Nós temos em Olinda os bonecos de Olinda gigantes, que são desfiles que vão para a rua também. De modo que no Brasil o carnaval ele assumiu várias formas, além do carnaval do Rio de Janeiro. Sempre acompanhado com marchinhas muito animadas, não é? Com muita folia. E hoje o carnaval já está muito eclético, né? Já são diversos gêneros musicais. Portanto, o carnaval ele tem esta origem
em história. A próxima parte da pergunta é: podem os cristãos participar? Bem, de acordo com a origem, conforme nós acabamos de perceber, seria muito difícil conciliar a vida cristã com o cristão no carnaval. Vamos ler um texto bíblico? Talvez o texto que mais se aproxime do que nós estamos trazendo é Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Lá está escrito: inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Note que a Bíblia, ela traz claramente para nós a visão de que Deus, ele condena não necessariamente o carnaval, mas aquilo que está ligado ao carnaval, que são as orgias, as bebedeiras, as imoralidades. Romanos capítulo 13, versículo 13, está escrito: vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Portanto, a Bíblia, ela traz diversas admoestações que nós podemos tirar proveito como cristãos. O cristão, se nós fôssemos determinar, coisa que nós não podemos fazer, o cristão, ele não pode participar em festa como o carnaval. Mas o apóstolo Paulo diz que nós não somos amos da fé dos irmãos. O irmão terá que decidir. A Bíblia também diz que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Diante dos princípios expostos aqui, você decide. De acordo com a Bíblia, não é lícito o cristão participar, mas a decisão é pessoal e intransferível para cada um. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia. Muito obrigado, irmão Edson Reis. Que maravilha, né? Estamos aprendendo sempre a Bíblia pela Bíblia. Não esqueça também de dar o seu like. Dê o seu like. Assim você ajuda o programa a ser cada vez mais visualizado. E claro, né? Você vai compartilhar com as pessoas que você gosta. Compartilhe o programa, curta esse programa. Quanto mais pessoas estiver compartilhando, muito mais pessoas vão estar aprendendo realmente da Bíblia, que é a função principal deste programa. E não esqueça de se inscrever. Quanto mais pessoas inscritas, mais a plataforma do YouTube entende que esse programa está sendo procurado. E muito mais coisas maravilhosas acontecerão com o programa e para o programa. Muito bom! Terminamos esse programa, essa edição acabou, mas se Deus permitir, estaremos de volta na próxima. Tá certo, gente? Um grande abraço a todos e fiquem na paz e no amor de Deus, nosso Senhor Jesus. Tchau, tchau!